Oi, meus queridos alunos maravilhosos dessa turma 20 CDD03, estão preparados para mais um conteúdo para vocês? Estão preparados para começar a semana, com o pé direito, já estudando, já se capacitando, já melhorando de vida, fazendo a diferença agora, enquanto muita gente tá, de braços cruzados, você tá aí fazendo a diferença na sua vida. E é para isso que eu estou aqui, para trazer o melhor para você e para dizer que você é capaz, que vai dar certo, que já deu certo. Belezinha? Então vem comigo, vai começar mais um conteúdo para vocês, feito com todo amor e com todo carinho, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para você, cuidador, um tema relevante que nós precisamos falar sobre, que por vezes causa polêmica, mas que ele precisa ser discutido, tá bom? Então vem comigo aqui para a gente ver do que se trata o nosso conteúdo. Como eu disse, o tema hoje é bem polêmico e relevante. Nós vamos falar sobre violência e maus tratos, gente. É um tema que por vezes incomoda bastante, né? Que mexe com o nosso emocional, com a nossa capacidade de entender algumas coisas. Acho que dificilmente na nossa vida, nenhum de nós nunca passamos por uma situação de violência, né? Porque aqui a violência ela não é só física, ela é mental, emocional, né? E nós vamos conhecer algumas dessas violências, mas aqui a gente vai focar principalmente no nosso paciente, tá? Principalmente lá os nossos idosos, né? Que são a faixa etária que mais sofrem violência, e violências às vezes muito negligenciadas, né? Que a gente não entende que aquilo... Será isso é violência mesmo? Eu não acho que isso é violência não. E aí acaba passando e aquele idoso ele se submete a isso, fica sofrendo, tá certo? Então, onde eu encontro esse conteúdo? Vocês vão lá para o seu capítulo 14, tá bom? Lá no capítulo 14, na página 67, vocês vão encontrar tudo sobre esse tema, certo? Então, dá uma lida, dá uma fichada, revisada, como vocês já sabem. Assiste aqui o conteúdo, faz o exercício, que vai dar tudo certo. Belezinha? Então, vamos lá. Gente, pra gente iniciar, eu queria que vocês me dissessem o que é que vocês entendem por violência, né? Pensassem aí na cabeça de vocês, quando vem o nome assim, violência, o que é que vem? Quais são as cenas que vem na cabeça de vocês, né? Em mim vem situação de tristeza, confesso para vocês. Em mim vem cenas de tristeza, cenas de agressão, mas é muito comum a gente associar a violência apenas ao ato físico de ir lá ferir alguém, né? Muitas vezes a gente não associa a violência a palavras, a atos do dia a dia. E nós vamos ver que muitas violências, elas são sofridas de maneira simbólica, né? Então não precisa ter lá uma agressão física, alguém lá batendo. Mas o contexto que está aquela pessoa inserida, seja por uma exploração psicológica, financeira, faz com que ela seja agredida e se caracteriza como uma violência, certo? Então esse é um tema muito recorrente, porque por vezes nós vamos ser cuidadores de pessoas que são incapazes ou que, se não são incapazes, já tem um certo déficit de cognição, né? Avançado, comprometido, e muitas vezes é tirado dele a autonomia de cuidar da sua própria vida, de ter suas próprias decisões. Então isso também é uma violência, e nós como cuidadores, mesmo que sem querer, muitas vezes praticamos esse tipo de violência quando a gente quer fazer pelo idoso, quando a gente não deixa ele fazer, quando não respeita a vontade dele, tá? Então por isso que eu falei que a discussão é ampla, que dá pano na manga e que tem muita coisa para falar. Fundamentos, né? Então, o que é a violência? O que se caracteriza, né? Aqui é questão de dicionário aqui, né? Para vocês verem o que é que o dicionário traz, o significado que o dicionário traz. Ele traz que violência é qualquer ação ou efeito de empregar força física ou intimação moral contra outra pessoa, né? Então, ele caracteriza a violência como um ato violento. E aí eu diria que esse questionamento aqui ainda é um pouco amplo para o tanto de coisa que a gente tem. Vocês vão ver que existem formas de violência que a gente nem vai ter força física e às vezes nem tem tanta intimação moral, né? Mas tem intimação financeira, né? O idoso se sente comprometido
psicologicamente, emocionalmente, por ser ferido por outras áreas da vida, tá? Como também criança, gente. A gente aqui também não tá falando só do idoso. É importante que você saiba que muitas crianças também sofrem agressões, né? Agressões sérias, tanto a palmada, tanto a surra mesmo, quanto também agressões com palavras, né? A criança ela é agredida quando o direito de estudar dela não é respeitado, quando ela é submetida a um trabalho, né? Então, tem muitas coisas para serem discutidas, tá? Sempre que nós fomos submetidos a algo que a gente não quer, ou que não é da natureza daquela pessoa, ou que não é da faixa etária, por exemplo, fazer uma criança trabalhar, isso se caracteriza também por uma violência, tá bom? Então, existem muitos atos de violência aí nas atitudes do dia a dia da nossa comunidade, né? Se a gente parar para pensar, então... E qual é, então, o meu papel como cuidador? Porque eu entendo que é um ato violento, eu me preocupo, mas eu, como cuidador, o que é que eu posso fazer, né? O papel da gente, como cuidador, é ser vigilante, né? Nós vamos observar, nós vamos ficar atentos, nós vamos entender o sofrimento daquela pessoa que estamos cuidando, ser empático, se colocar no lugar e, se preciso, tomar atitudes. É muito importante que vocês não se sintam acuados, né? Quando vocês perceberem, né, com algum sinal do paciente, com algum sintoma que ele apresente, ou mesmo no comportamento do seio familiar daquela casa, algum ato violento, é importante que você saiba que você tem responsabilidade de observar e também de denunciar aquelas situações, tá? Claro que aí entra em questões, né, vocês me perguntam muito, prof, mas eu vou perder meu emprego, né? Eu lutei tanto para ter meu emprego, mas e sua dignidade como pessoa de ver outro ser agredido e não fazer nada, né? E seu papel maior de ser um cuidador, de ser alguém que está ali para ajudar? É isso que tem que entrar em questão, né? É muito mais importante a gente levar para esse ser, para esse ser humano que está sendo agredido, um cuidado, levar para ele uma dignidade com a denúncia, apesar de dolorida, apesar de ser difícil, mas que vai dar a ele uma segurança e perder o emprego do que ficar com o emprego e ver todos os dias atos de violência. Ser cúmplice. E você pode ser punido por ser cúmplice também, sabia? Já já a gente vai falar sobre isso. Queria chamar a atenção também, gente, que às vezes os atos de violência, eles só são considerados quando eles ferem, como eu disse, a parte física, né? Mas o abandono e a negligência também é violência, certo? E aí nós temos os estatutos, tanto do idoso, que vocês já viram, como o estatuto da criança, né, o ECA, que discorrem leis sobre isso e que punem as pessoas que abandonam idosos, que abandonam crianças, né? Por isso que a gente precisa conhecer as legislações para saber como recorrer a isso. E é sabido por vocês, como a gente já viu em temas anteriores, que os idosos e as crianças são respaldados legalmente. Eles têm um estatuto só para eles, né? Que defendem seus valores, defendem suas crenças e que ajudam no ato de tomar uma decisão numa situação de violência. Então, abandonar um idoso também é crime. Abandonar uma criança é crime também, né? Às vezes a gente vê histórias de um idoso que tinha lá 10, 20 filhos e é negligenciado por todos, vira morador de rua ou vai para um abrigo e não tem afeto mais, não encontra mais com os filhos. Isso também pode se caracterizar como um ato de violência. É importante que se diga. E isso é preocupante também, né? Então, não é apenas ir lá e ferir, mas abandonar, não dar atenção, esquecer que aquela pessoa existe, né? Anular ela da sua vida, isso se caracteriza também como uma violência, certo? E o idoso, ele sofre muito disso. Quantos idosos vivem por aí abandonados, né? Eles tiveram uma família, criaram, constituíram família, mas a família abandonou eles no momento que eles mais precisavam, certo? Então, é bem complicado. Trouxe até essa fotozinha aí, né? Que é muito comum a gente ver cenas
Com humano, graças a Deus, é mais difícil a gente ver abandono, né? Mas com animais é só o que a gente vê. Pessoas que pegam cachorro, gato para criar e depois dão fim a esses animais, né? Os animais ficam aí negligenciados, abandonados. E isso também é crime. Então, se é crime com animal, gente, imagina com pessoas, certo? E é violência do mesmo jeito. Aqui alguns tipos de violência para a gente discutir um pouquinho, tá? Então, aqui nós temos a maioria das violências sofridas, né? Eu trouxe até uma porcentagem para vocês conhecerem, certo? Essa porcentagem ela foi feita a partir do Disque Denúncia. Então, quer dizer que só entra aqui as pessoas que denunciaram. E muita gente sofre violência sem denunciar. Por isso que eu acredito que os números são bem maiores, certo? Pode ter certeza que os números são bem maiores. Mas cerca de quase 40%, 39% dos idosos sofrem de negligência, né? Não foi abandonado 100%, mas é negligenciado. O que isso quer dizer, professora? É esquecido, não recebe visita, não recebe afeto, não recebe carinho. Ou tá doente, mas a família não cuida em levar para uma consulta. Não tem o interesse de tratar da pessoa corretamente, não faz a medicação corretamente. Isso também é negligência, certo? O ato de negligenciar é de esquecer, vamos dizer assim, que o outro existe. E se eu tô tendo esse ato com o idoso, eu tô sendo negligente, certo? 26% é violência psicológica e essa é triste, né? Porque você tá lá refém de outra pessoa, tem medo daquela pessoa só pelas palavras que ela difere a você. Ela faz tortura, ela ameaça, ela diz que vai embora, ela diz que você não conseguiria viver sem ela, que você depende dela e você acredita naquilo, você vive aquilo e se submete a tudo que essa pessoa quer. Isso acontece muito em relacionamentos, né, gente? E no relacionamento de pai e filho também com idoso, isso também acontece, certo? 20% é violência financeira, essa é muito séria também aqui no Brasil e em todo o mundo é muito comum, né? Os filhos acharem que agora podem mandar no dinheiro do pai, no dinheiro da mãe, e aí recolhem o dinheiro deles, controla, né? Gastam como eles querem, não como o idoso quer. E isso é muito sério, e isso é crime, né? Quantos filhos e filhas aí têm um cartão para sacar o dinheiro do pai e da mãe e não dá o dinheiro, às vezes o pai dá na tentativa de dizer, né, não vou enfrentar a fila e tudo mais, e a desculpa inicial é essa, mas depois acaba que esse dinheiro nunca chega na mão desse idoso. Isso também é violência. Claro que existem outros tipos de violência, né, tem a moral, quando você ataca diretamente a moral do outro, então você denigra aquela imagem da outra pessoa, você é feio, você é ridículo, você é um incapaz, você é fraco, isso é violência moral, tá? Quando você também invade a vida sexual da pessoa, né? Então, tem a violência sexual, então o ato extremo de estupro é uma violência sexual, mas o ato de assediar, de cortejar, sem ter a via de mão dupla, ou seja, insistir no ato ou dar em cima, vamos dizer assim, mesmo a pessoa dizendo não, isso também é violência, tá? Isso é violência sexual. Claro que os idosos também podem sofrer de violência medicamentosa e eu quero uma atenção muito grande aqui agora para vocês, tá? Vocês como cuidadores precisam estar atentos a isso, porque nós que fazemos a administração dos medicamentos e aí muitas vezes esse paciente, na hora de administrar o medicamento, né, ele sofre uma violência sem nem saber do que se trata. Quando? Como assim, professora? Não entendi. Sempre que a gente der medicação em horário errado, sempre que a gente der uma dose maior da medicação ou esquecer de dar uma medicação, entra como violência medicamentosa, como negligência, certo? Então, é muito importante que você saiba que você, como cuidador, tem uma responsabilidade vital, não só nessas outras violências, mas principalmente nessa medicamentosa, que muita gente não sabe nem que existe. Cansada estou de ver idosos totalmente sonolentos, dopados. Por quê? Porque estão sofrendo violência medicamentosa, né? Porque estão dando alta dosagem de medicação para ele ficar parado, calado, não reclamar. Isso é crime, tá, gente? E a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, todas essas violências aqui, né,
se caracterizam como as principais. Aí tem a física, que aí a gente já sabe, é o ato realmente de ferir outra pessoa, 13% das violências são físicas, e o abandono, que a gente já falou um pouquinho, tá? Mas lembrem-se que violência não é só bater, não. Vocês estão vendo aí que, inclusive, a maior porcentagem de violência que tem aqui nem é a física, né? É a negligência, é a psicológica, dentre outras. E o que fazer? Então, como eu já adiantei um pouquinho, é importante que a gente identifique o tipo de violência sofrida. Então, do que é que esse paciente está passando, o que é que está acontecendo. Cuidado para não acusar injustamente, né? Primeiro observe o ambiente, veja se realmente você tem certeza daquilo que você está dizendo, se realmente é isso que você está querendo dizer, porque muitas vezes acontece de você julgar por um ato ali e aí comprometer outras pessoas fazendo uma acusação injusta, tá? Então, observe primeiro. E caso realmente em algum momento você, sem querer, ofenda o paciente, cometa um erro, ou no momento de estresse, de angústia, fale mais grosseiramente, mais bruscamente com o paciente, de antemão se desculpe. Eu não estou dizendo aqui que você não pode errar, que você não pode se estressar. Isso é inerente ao ser humano. Nós vamos nos estressar, nós em algum momento vamos ficar angustiados com a situação, principalmente quando a gente está lidando com uma pessoa, né, que às vezes está num processo de teimosia muito grande, de esquecimento, e às vezes vem realmente a raiva. Mas atenção, errar é humano, persistir no erro aí não é correto, tá? Então, se algo acontecer em algum momento, procure se desculpar, explicar que não estava bem, se justificar. Claro que nenhuma violência tem justificativa, mas é importante para o outro que sofreu a violência escutar seus motivos, tá? E não repita. Tá? Não repita isso. Sempre que você pensar em agir mais bruscamente, lembre que você pode sim responder por isso, tá bom? E caso você perceba realmente uma violência, faça uma denúncia. Denuncie. A gente precisa denunciar, tá? Então, eu sei que a gente fica com medo, a gente tem medo das consequências, né? Mas entenda que você está ali para zelar pelo bem-estar do paciente. Essa é a sua principal missão. Independente de ser ele que ele paga ou ser o filho dele que ele paga. Se o filho dele está fazendo mal para ele, está agredindo ele, você como ser humano e como profissional tem sim o dever de denunciar, certo? Lembrem-se que aquele idoso, que aquela criança que está sofrendo uma agressão, ela está respaldada pelos estatutos, né? E elas têm leis que resguardam sua autonomia, seu bem-estar, sua saúde mental, psíquica, física, belezinha? E aí eu trouxe aqui o número, né? A denúncia, ela pode ser feita em qualquer delegacia com um BO, certo? Então, eu posso fazer um Disque Denúncia 190 aí, ligar e fazer uma denúncia, ou eu posso ligar para o Disque 100, que é um número muito importante, né? O Disque Direitos Humanos. Aqui serve não apenas para agressão de idosos, de crianças, mas violência contra a mulher, dentre outras coisas. Tudo que fere os direitos humanos, que foi o que a gente viu na aula de outras legislações, né? Tudo que impede o ser humano ser a sua essência livre, humana, a gente pode denunciar nesse Disque 100, certo? Então, é um número importante que eu quero que vocês guardem aí na memória de vocês, tá? Não esqueçam da importância da gente fazer nossa parte e denunciar. Por fim, viver sem violência é um direito, né? Eu sou apaixonada por a melhor idade da vida, que é a terceira idade, que são os idosos, e eu acho que nós temos o dever, como seres humanos, de tratá-los com, no mínimo, dignidade, né? No mínimo isso. E eles têm o direito de viver sem violência. Tá bom? Então, aí eu trouxe em alusão ao dia 15 de junho, que é o Dia Mundial da Conscientização contra a Violência à Pessoa Idosa, tá? E eu quero que isso se difunda mais e mais, né? Que essa data seja comemorada com números zeros aí de violência a essas pessoas que tanto já fizeram, que tanto já contribuíram para o mundo e que a gente tem que apenas respeitá-los, tá bom? Já sabem como funciona, né? Nosso exercício de fixação. Então, façam lá, me deem um feedback, tá bom? Vocês já fazem a resposta já chega, né, para vocês já conseguem ver.
aperte em enviar, que já chega para mim. Não esquece de fazer, trouxe uma questão que vocês vão encontrar lá, vamos ver aqui. Os tipos de violência sofridas pelo idoso são apenas de natureza física e psicológica, verdadeiro ou falso? Essa tá de graça, hein, gente? Claro que é falso, né? A gente viu que tem muitos outros tipos de violência que o idoso e qualquer outra pessoa pode sofrer. Nosso próximo conteúdo vai ser sobre a importância da rotina, certo? Um conteúdo bem legal e bem importante. A gente precisa aprender a elaborar a rotina do nosso paciente, tá? E aqui entra desde medicação, a horário de banho, horário de comida. Então, eu aguardo vocês. Estudem. Estou aqui disponível sempre que precisarem. Tchau, tchau.